Aleluia. Podem se assentar, queridos. Nós vamos passear um pouco pela Bíblia hoje. A versão que eu vou ler vai ser a Almeida 21. Tá? Nós vamos falar sobre o jejum hoje, o quanto a disciplina do jejum pode ir transformando os nossos corações. Amém? Queria que os irmãos primeiro abrissem comigo em Deuteronômios 8. Deuteronômio 8. Não tem os. Deuteronômio 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Diz assim: Tereis o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhais vida, vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor prometeu como juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que nem tu nem seus pais conhecieis, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Nesses 40 anos, suas roupas não se envelheceram, nem seu pé inchou. Saberás no coração que o Senhor teu Deus te corrige, assim como um homem corrige o filho. E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos e para temê-lo. Pois o Senhor teu Deus está levando para uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de nascentes que brotam dos vales e das colinas, terra de trigo e de cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra onde comerás o pão com fartura e nada te faltará, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes poderás tirar cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que o Senhor te deu. Então, primeiro ele vai falando para o povo que colocou eles no deserto para humilhar e provar, né? E aí a primeira coisa que o Senhor estava trazendo no meu coração é de como os tempos de deserto, né, os tempos de dificuldade provam o nosso coração. Né, mostram para a gente, inclusive, né, não mostra só para Deus, mas mostra para a gente onde está nosso coração. Se a gente está, de fato, guardando a palavra do Senhor, se a gente está, de fato, confiando nele, se a gente está confiando nas promessas, se a gente está entendendo que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, tudo que o Senhor Deus faz, tudo que Ele promete, tudo que Ele nos diz. E aí ele fala sobre a terra para onde ele estava conduzindo o povo, né? No contexto aqui especificamente, falando que eles iam chegar numa terra de muita fartura, né? Numa terra que ia ter ribeiros de águas e várias coisas que iam brotar, as nascentes, as colinas, que até as pedras iam ser de ferro, então mesmo teriam coisas para extrair, né? É riqueza em todos os sentidos, né? Natural aqui, a gente está falando de cereais, né? De pães, tudo, e de frutas e da terra, seria um produto muito fértil. E nós também estamos sendo conduzidos a essa terra. Certo? Novos céus, nova terra, nova Jerusalém, restauração de todas as coisas. Nós também estamos sendo conduzidos para essa terra em que nada vai nos faltar. Então, nosso coração também precisa ser preparado, inclusive para desfrutar de tudo que o Senhor vai nos trazer. Né? Para conseguir ter um coração verdadeiramente humilde para receber tudo daquilo que o Senhor nos faz. Amém? Vamos lá para a 2 Crônicas. Vamos continuar falando
sobre isso, sobre como o Senhor também nos humilha nosso coração para nos alinhar com o dele. 2 Crônicas 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. O texto inteiro, quero que vocês anotem que é do 1 até o 30, mas nós vamos ler alguns trechos, né? Segunda Crônicas 20, logo no versículo 1, diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar essa notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor, e convocou um jejum em todo Judá. Judá se reuniu para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Josafá ficou em pé em toda a comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Senhor, que está nos céus? Não és tu que governas sobre os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Ó nosso Deus, não tiraste os moradores dessa terra de diante do povo de Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e construíram santuário ao seu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo, diante de ti, pois teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Então, ele já convoca todo o povo, né? Ele teve medo, e aí, diante do medo, o que a gente faz? Às vezes. Foge. Que nem uma galinha assustada. Né? Foge. Mas diante do medo, o que ele fez? Ele buscou o Senhor. E convocou todo o povo para buscar o Senhor também. E aí eles estiveram em jejum e foram orar. Foram buscar o Senhor. E lembrando, você vê toda essa oração dele, ele vai lembrando de quem o Senhor é. Lembrando da palavra que o Senhor já tinha dado sobre o povo. Trazendo à memória todas as coisas. Olha, nós confiamos que o Senhor é o Deus que faz todas essas coisas. E agora, olha, nós estamos com medo dessa situação toda, né? Moabitas, amonitas, com meunitas, todos se reunindo para atacar aqui. E nós sabemos que nós não podemos contra eles, Senhor. Mas, se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver à frente, nós sabemos que estaremos em segurança. E aí, vamos lá no 14, que diz: Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, o levita, descendente de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição. Ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então, Deus deu uma instrução muito curiosa. Vocês vão subir, né? Eles estão subindo por um caminho da batalha, vocês vão lá encontrar com eles. Mas vocês não vão lutar, vocês vão ficar parados e vão ver o que eu vou fazer. Então, não tenham medo, porque essa batalha não vai ser de vocês. E aí, quando eles adoraram o Senhor, né, fala no 18, que ele se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para o adorarem. E aí eles adoraram o Senhor, louvaram o Senhor,
e no dia seguinte obedeceram à instrução do Senhor e foram lá. E aí, deixa eu ler para vocês o que aconteceu. No 22. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que vinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Os homens de Amon e Moabe atacaram os moradores de Seir para os destruir e exterminar. Depois de terem exterminado os moradores do Monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância do deserto, procuraram a multidão, mas só viram cadáveres amontoados no chão. Quando eles chegaram lá, todos os que tinham subido contra eles, subido para lutar contra eles, estavam todos mortos. O Senhor mesmo trouxe confusão no meio da batalha deles, e eles se destruíram. Eles só chegaram mesmo para ver o livramento do Senhor, para ver o que o Senhor tinha feito no meio daquele povo e para pegar os despojos. E aí eles saquearam os despojos, quer ver? No final do 25 fala, saquearam o despojo por 3 dias, porque era muito. Era muita coisa. Por 3 dias eles ficaram lá tirando tudo o que o povo tinha trazido para ir contra eles, como mantimento, eles tiveram. E aí, no 28, chegaram a Jerusalém com liras, harpas e trombetas para o templo do Senhor. Então o temor de Deus caiu sobre os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá ficou em paz, porque o Senhor lhe deu descanso ao redor. Então, eles tiveram medo. E a primeira coisa que eles fizeram foi, vamos orar, jejuar e buscar ao Senhor. E o Senhor cuidou de todas as coisas. E aí é interessante a gente perceber também que o Senhor lutou a batalha, mas que eles tiveram que ir lá, né? O Senhor não fez os despojos magicamente aparecerem em Jerusalém. Eles tiveram que ir até lá, se posicionar, ver o livramento do Senhor e fazer também, pôr a mão na massa e fazer o trabalho que eles precisaram fazer. Mas o jejum preparou o coração deles para ouvir a palavra do Senhor, para crer no que o Senhor faria. E eles louvaram ao Senhor. Amém? Vamos lá para Esdras 8. É um pouquinho depois. Esdras 8. Nós vamos ler os versículos de 21 a 23. Diz assim: Então proclamei um jejum ali junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos uma viagem segura para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem dos inimigos no caminho. Pois havíamos dito ao rei, a mão do nosso Deus age para o bem e está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e sua ira está contra todos os que o abandonam. Assim jejuamos e pedimos isso ao Senhor, e Ele atendeu às nossas orações. Então você vê que todos os textos que a gente leu até agora, e nos textos que a gente vai ver também, o jejum ele serve para humilhar o nosso coração. Né? Nós jejuamos a fim de nos humilharmos diante de Deus e pedir uma viagem segura para os nossos filhos. Então, eles pediram algo que seria benefício para todos eles. Né? Ele não pediu uma coisa só, eu pedi que eu fosse um líder renomado, né? Nesse tempo todo guiando o povo. Não, ele pediu um benefício para todos. Né? E todos estavam juntos em jejum nesse benefício coletivo. Né? Então, mesmo o jejum, ele humilha o nosso coração e nos ajuda a nos voltar para um benefício que seja para todos. Né? Faz o nosso coração ficar mais próximo do Senhor mesmo. Vamos lá para Neemias.
Está um pouco corrido esse começo, mas vocês vão entender. Vamos lá, Neemias, capítulo 1. Vamos ler desde o versículo 3 até o 11. Diz assim: eles me responderam, os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Senhor Deus dos céus. E eu disse, ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvirdes a oração do seu servo, que faço diante de ti dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti, não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos seus estatutos, nem às leis que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te agora de que disseste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos a essa oração do seu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo benevolência diante deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Então, ele ouviu as notícias do que tinha acontecido em Jerusalém, de quem tinha voltado do cativeiro, e ele sentou e chorou. Ficou triste, né? A gente fala, o que a gente faz, né, em momento de angústia? Senta e chora, às vezes? Então, foi o que ele fez. Estava angustiado, ele sentou e chorou. E aí, por alguns dias, ele lamentou e ficou jejuando e orando diante do Senhor. E aí o lamento, é importante a gente saber que o lamento ele é diferente de murmurar. Murmurar a gente está reclamando de Deus, né? Deus, você me trouxe até aqui para morrer nesse deserto. Isso é murmurar. Lamentar é, Senhor, olha o que está acontecendo, que é o que ele está falando. Não, eles estão aflitos, passando por sofrimento. Eu sei, Senhor, né? E você vê que ele faz, inclusive, uma oração muito bonita e bem trabalhada, né? De quem está com um coração trabalhado no Senhor. Ele fala, olha, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que cumpre todas as coisas. E eu sei que nós pecamos, eu confesso que nós pecamos. Eu, minha família, nós nos afastamos do Senhor. Nós deixamos de cumprir os teus estatutos, mas o Senhor também prometeu que aqueles que se voltarem ao Senhor, o Senhor vai atender, o Senhor vai trazer restauração, vai trazer nova vida. Então, atende essa oração. Atende essa oração, atende esse pedido. Então, ele, num tempo de angústia, ele buscou ao Senhor. E aí o jejum também ajudou o coração dele a ficar no lugar certo para pedir de acordo com a palavra do Senhor. Que ele lembrou de tudo que o Senhor já tinha falado. E aí isso preparou ele para se apresentar diante do rei, e ele inclusive conseguiu o favor do rei para conseguir os recursos necessários para reconstruir Jerusalém nessa ocasião. Né? Então é um lembrete para nós também, de buscar ao Senhor. Estamos angustiados, estamos em tempos difíceis, estamos em tempos de luta, busque ao Senhor. Você não precisa não lamentar. Você precisa cuidar de não murmurar. Mas lamente diante do Senhor. Senhor, está difícil. Essa caminhada está difícil, essa situação
tem angustiado o meu coração, mas eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor cuida. Olha, tantas vezes, e você não precisa só lembrar dos textos, das promessas que o Senhor fez ao povo na palavra, mas todas as coisas que o Senhor já falou a respeito de você e da sua família. Né? Senhor, eu estava longe de Ti, eu estava sofrendo muito mais. Não tinha esperança para a minha vida. E o Senhor me trouxe para um lugar de esperança. E o Senhor já me fez viver muito resgate. O Senhor já me fez ver muitas das novas coisas. E eu creio que o Senhor é o mesmo Deus. Eu creio que o Senhor permanece. Então, nessa situação de angústia, me ajuda a ver a Ti. Me ajuda a humilhar meu coração. Provar meu coração. Para que ele não fuja de Ti. Para que ele não se afaste da sua palavra. Vamos ver outro exemplo de busca ao Senhor, lá em Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Nós vamos ler desde o versículo 13 até o capítulo 5, versículo 3. Esther, capítulo 4, versículo 13. Diz assim. Vou ler desde o 12, porque é quando começa a frase. Quando relataram as palavras de Esther a Mardoqueu, este mandou que respondessem a Esther: Não imagines que por estar no palácio do rei, serás a única a escapar entre os judeus. Pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que fostes conduzida à realeza? E Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: Vai e reúne todos os judeus que estão em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Então Mardoqueu foi e fez tudo o que Esther havia ordenado. 3 dias depois, Esther vestiu os trajes reais e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica diante da sala do rei. O rei estava sentado em seu trono na sala real, de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, teve misericórdia dela e estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro, e então o rei lhe disse: O que há, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino te será dada. Então, eles estavam recapitulando a história, né, eles estavam diante de uma sentença de condenação contra os judeus, segundo o plano de Amã. Então, todos eles seriam mortos na data que tinha sido selecionada para isso. E Mardoqueu foi contar isso diante de Esther. E aí ela falou, mas eu não posso entrar na presença do rei, né? É proibido isso, se eu entrar eu vou morrer. E aí ele faz uma repreensão para ela. Ele fala, olha, não imagines que porque você está no palácio você vai fugir disso, né? E aí ele entra com a confiança de quem Deus é. Porque ele fala, porque se você não se mover, Deus vai arrumar socorro, né? O socorro de outra parte vai surgir para os judeus, né? Mas você e sua família, né, Samuel? Samuel concordou comigo. Mas você e a família do seu pai desaparecerão. Né? Quem sabe se não foi para um momento como esse que você foi conduzida à realeza? E aí, como um parênteses aí, né, a gente precisa servir ao Senhor onde nós estivermos, com todos os recursos que nós estivermos. Quem sabe se não foi para esse momento que você está com uma obra na sua casa? Né, Tainá? Quem sabe se não foi para esse momento que o Senhor vai te usar especificamente para falar com alguém?
né? Ou com um testemunho mesmo. Quem sabe se não é por esse momento que você está em posição X no trabalho. Quem sabe não foi para essa ocasião. E aí ela entendeu. Ela entendeu e falou, então, reúne todo mundo e jejuem por mim por 3 dias. Né? Ela buscou o Senhor para preparar o coração. Ela não foi buscar o Senhor para, e aí eu vou pensar no que eu vou fazer, vou pensar. Não, já sei o que precisa ser feito. Então, ela buscou jejuar e orar, né, com todos eles, para que o coração dela estivesse pronto para o que ela precisava fazer. Mesmo que ela precisasse morrer. Faria o que fosse possível ou morreria tentando. Né, mas estaria ali diante do Senhor. E eles conseguiram o favor do rei. O Senhor usou a vida de Esther para que trouxesse livramento naquela situação. Então, mais uma vez, o jejum sendo colocado num lugar para alinhar o coração. Bom, depois eu falo disso. Vamos lá para Isaías 58. Depois a gente entra nesse outro ponto. Mas vamos para Isaías 58. Isaías 58, nós vamos ler desde o 1º até o 8. Diz assim, clama bem alto e não te detenhas, levanta a voz como trombeta, anuncia a meu povo a sua transgressão e a linhagem de Jacó os seus pecados. Ainda assim, eles me procuram todo dia, têm prazer em conhecer os meus caminhos como se fossem um povo que pratica a justiça, que não abandonou a ordenança do seu Deus. Pedem-me juízos corretos e têm prazer de se achegar a Deus. Por que jejuamos, dizem eles, e não atentas para isso? Por que nos humilhamos e tu não o sabes? No dia em que jejuais, cuidai dos vossos negócios e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Jejuais para brigas e rixas, para ferides com punho o pecador. Se quiserdes que vossa voz se faça ouvir no alto, não jejueis como fazeis hoje. Seria esse o jejum que escolhi? Um dia para que o homem se humilhe, incline sua cabeça como junco e deite em pano de saco e cinza? Chamarias isso de jejum e dia aceitável do Senhor? Por acaso não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as correntes da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em sua casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu e cubras e não deixes de socorrer o próximo? Então a tua luz romperá como a alva, e a tua cura logo chegará. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ele está repreendendo o povo que estava, aparentemente, eles estavam com aparência, né? Ele estava falando, tem prazer em conhecer os meus caminhos, como se fossem um povo que pratica a justiça e não abandonou a ordenança do seu Deus. Vocês estão fazendo tudo o que foi ordenado, tudo o que foi prescrito, externamente. Por fora parece muito que vocês estão obedecendo. É isso que ele está falando. Por fora parece muito que vocês estão obedecendo. Vocês estão jejuando, e aí estão falando, por que jejuamos? Por que nos humilhamos e tu não o sabes? Por que a gente faz tudo isso e o Senhor não está vendo? Parece que o Senhor não está vendo. E ele fala, vocês estão jejuando para brigas e rixas. Vocês estão jejuando para arrumar encrenca. Para ficar reclamando com os outros, mostrando que vocês são mais alguma coisa do que são. Ele fala, não é esse o jejum que escolhi?
que corras da maldade, desfaça a atadura da opressão, põe em liberdade os oprimidos, despedace o jugo. Então, jejuar não é para buscar os próprios interesses. Está bem claro nesse texto. E que produz um coração, jejuar diante do Senhor, produz um coração que se move em favor da justiça, que se move em favor do que é justo. Por isso que o Senhor vai listando para eles. Não é que vocês desfaçam, se afastam da maldade, corrijam as coisas, põem em liberdade quem precisa ser posto em liberdade, atendam ao pobre, atendam a quem não tem, recolha na sua casa, se precisar, ou seja, partilhar mesmo do que você tem, se for necessário. Não é isso que seria o verdadeiro jejum? Produzindo um coração que se move, que se inclina segundo a justiça de Deus? Aí ele falou, então sim a luz romperá. E aí a cura de vocês chega. Não é jejuar como uma fórmula, a fórmula do sucesso. Mas jejuar para produzir frutos no Senhor. Para produzir um coração que se inclina de verdade para o Senhor. Faz com que a justiça vá adiante de nós e a glória do Senhor atrás. Né? Na nossa retaguarda. Então, justiça à frente e a glória do Senhor atrás. Cercados pela presença de Deus. Não para os próprios interesses. Amém? Vamos lá para Joel 2. O passeio pela Bíblia está acabando. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Diz assim, mas agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Arrepende-se da desgraça que enviaria. Então, o Senhor é misericordioso, o Senhor é rico em amor, e Ele quer que o nosso coração seja um coração quebrantado. Por isso que Ele fala, rasgai o coração e não as vestes. O importante não é a aparência que o jejum vai ter diante das pessoas, mas como o seu coração vai estar diante do Senhor. Ele fala para ter jejum, ele fala com choro, com jejum, com choro, com pranto. Né? Convertei de todo o coração, rasga o coração. Quebranta o coração diante do Senhor. E aí tem tudo a ver com todos os textos que a gente leu sobre a humilhação do coração, né? Deixar que o coração seja humilhado pelo Senhor. Para que a gente o busque de verdade. E aí vamos lá para Mateus 4. Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 11. Diz assim, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador se aproximou dele e disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhes respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou para a cidade santa, colocando-a à parte mais alta do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito,
Aos seus anjos dará ordens a seu respeito, e eles te sustentarão com as mãos para que não tropeces em pedra alguma. E Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e passaram a servi-lo. Jesus, ele nos relembra de que obedecer ao Senhor é o alimento verdadeiro. Ele começa já retomando o primeiro texto que a gente leu lá em Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí depois ele é tentado a fazer alguma coisa, né? Não, o Senhor fala, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que você não tropece nem machuque. E aí ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Você não precisa tentar ao Senhor para saber que você está seguro nele. Eu não preciso me lançar de um precipício e não sofrer dano algum para saber que o Senhor cuida, para saber que o Senhor guarda. O Senhor Jesus está aí mostrando onde tem que estar nosso coração. Porque aí depois ele também fala, né? Senhor somente adorarás e somente a Ele prestarás culto. E nós vamos passar por essas mesmas faixas de tentação. A gente vai ser tentado em confiar na nossa própria força, naquilo que a gente pode adquirir e trazer sustento. Mas não é só de pão que vive o homem. É da palavra que sai da boca de Deus. A gente vai ser tentado a fazer coisas para mostrar que Deus é Deus. Mas Ele não precisa que ninguém mostre que Ele é Deus. Então, nós não precisamos tentá-lo. A gente não precisa se colocar em perigo para ver o livramento de Deus. E a gente não pode também permitir que nada se coloque no lugar de adoração que pertence somente a Deus. E nós vamos ser tentados nesse sentido também. Mas, assim como Jesus estava em jejum, se preparando para o seu ministério, teve fome e ainda assim não cedeu a nenhuma das tentações, nós também jejuamos para colocar o nosso coração no lugar certo, diante de Deus. E não nos sentirmos próximos de ceder a esses tipos de tentação. Nós vemos vários exemplos de pessoas que jejuaram para preparar o coração nos mais diversos contextos, seja para fazer alguma ação, seja para enfrentar algum problema, seja para curar a angústia que estava no coração deles, seja para ter mais confiança na palavra do Senhor, ou para se preparar para qualquer tipo de trabalho, né? E a gente vê também esses exemplos, conforme a gente vai estudando a história da igreja, a gente vê que o jejum sempre foi muito presente na história da igreja. Ele era a disciplina espiritual mais utilizada, mais comum. Eu preciso me disciplinar, me colocar mais diante de Deus. Vou jejuar. Eu preciso fazer mais coisas. Vou jejuar. Por quê? Que a prática do jejum, que sempre foi tão presente, tanto nos tempos bíblicos, a gente viu diversos exemplos já, mas ainda tem Daniel, tem diversos dos profetas que em vários momentos também jejuaram, vários reis jejuaram, vários sacerdotes jejuaram, diversos contextos, dos mais diversos, mais diferentes. Teve tanto nos tempos bíblicos como ao longo dos séculos da igreja. E por que o jejum é tão incomum hoje? Por que a igreja não jejua? Por que a gente não jejua? Tem uma pista lá em Filipenses. Vamos abrir Filipenses 3.
Filipenses 3, vamos ler do 17 ao 21. Diz assim: Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago. E a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nos transformará o corpo da nossa humilhação, para sermos semelhantes ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. De fato, hoje, o que a gente mais tem é que as pessoas que fizeram do seu estômago um Deus. Isso tem diversas aplicações. Tanto no sentido de dizer que os seus apetites, né, num sentido mais amplo, né, de que os seus desejos estão sendo colocados no centro de tudo. Né, o Marcel falou nas últimas pregações dele sobre idolatria, né, tem tornado a sua vida o centro de tudo, o trabalho o centro de tudo, então os seus apetites, os seus valores, as suas coisas no centro de tudo. Então tem se voltado aos seus próprios interesses, como também com relação a estômago mesmo, né? Porque a gente fala muito sobre a questão da fome no mundo, mas em diversos lugares a gente tem relativa fartura de alimentos, sim ou não? Pode ser alimento porcaria, né? Pode ser alimento ruim, ultraprocessados, que são os mais baratinhos para piorar a situação. Né? Mas tem. E aí o que acontece? As pessoas comem demais. Fizeram do seu estômago um Deus. Não só nos mais diversos apetites, mas no apetite natural mesmo, de fome. O que mais tem de piada de falar de crente? Que come demais. Que, olha, crente não bebe, mas come. É ou não é? A gente parou de ser conhecido como o povo que jejua. Né? A gente é conhecido como o povo que come até a parede do prédio se deixar. Né? E será que isso não tem refletido em como está o nosso coração? Será que a gente não tem confiado na fartura relativa que a gente tem experimentado? Eu posso ir na igreja quando eu quiser, então eu vou quando eu quiser. Não preciso ter medo, estou numa situação que eu não preciso ter medo que a igreja pode fechar a qualquer momento. Então, quando eu quiser, eu vou. Se eu acordar assim, num horário que dê para vir para a escola bíblica, aí eu venho. Se não precisar, não vou. Qual tem sido o apetite? O que tem nos guiado? O que tem feito a gente se mover mesmo, fazer as coisas das nossas vidas? A gente tem deixado que qualquer coisa seja mais importante do que a gente se humilhar diante de Deus? Eu acho que nos falta um coração humilde. Lá no Salmo 51, eu vou abrir, mas os irmãos não precisam correr para abrir comigo, se não quiser. Embora a maioria de vocês está no celular, vocês vão chegar mais rápido que eu. Então, dá para ir.
Salmo 51. Salmo 51, versículo 17. Diz assim: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. O Senhor não desprezará um coração quebrantado e arrependido. E a gente viu em diversos exemplos como o jejum é um caminho eficaz para a gente conseguir um coração quebrantado e arrependido. Quem aqui tem o costume de trabalhar no computador? Acaba trabalhando bastante no computador. Geralmente, perto do computador, você tem também o quê? Comida. Sim ou não? Tem uma balinha, tem um amendoim, tem uma cocadinha, tem um cantinho do café. Tá com fome? Não, mas tá comendo. Tá precisando se alimentar? Não, mas tá comendo. E aí é mais uma coisa que deixa a gente distraído. A gente fica distraído do nosso trabalho, a gente fica distraído do nosso próprio corpo, porque não é do tipo, não, vou levantar e vou preparar um lanche para mim porque estou sentindo fome. Né? Preciso fazer uma pausa porque estou sentindo fome, preciso preparar um lanche. Não. A gente está só socando no nosso corpo com uma coisa que ele nem pediu, nem precisa, mas a gente está lá. Então, quando a gente coloca uma rotina de jejum, a gente também silencia o nosso corpo e as distrações. É claro que se você tiver de jejum, a primeira coisa que vai acontecer é o estômago roncar, porque ele vai falar, e aí, cadê minha balinha? Por que você tirou a minha balinha? Aí vai ter fome. Né? Mas a gente mostra para nós mesmos que o Senhor é Senhor sobre tudo. Até sobre os nossos apetites. E aí a gente alinha nosso coração para prestar atenção no que o Senhor tem para falar. Existe um motivo para o jejum ser uma das disciplinas mais frequentes mesmo ao longo do tempo. Porque comida distrai a gente. Demais. Se estiver numa reunião com os amigos e que envolve comida, o que vocês mais vão falar, o que todo mundo vai falar, é mais sobre como a comida está gostosa. Ou como está ruim. Também acontece. Caramba, você pegou aquele sanduíche? Não pega, não. Está horrível. Né? E aí a gente fala sobre a comida e não fala sobre as pessoas. Sobre como ela está, o que está acontecendo. O que ela precisa de ajuda, o que ela precisa de oração. É ótimo que a gente tenha comunhão e faça refeições juntos, porque, de fato, a refeição ajuda a reunir, a estar perto. Mas a gente não pode deixar que isso tome o lugar da nossa comunhão com o Senhor. As disciplinas espirituais, elas servem para trazer a gente de volta para esse lugar, de buscar o Senhor. De olhar de volta para Ele. Na adolescência, eu tinha um hábito muito constante de jejuar. Né? Era mais fácil você me encontrar jejuando do que não jejuando. Né? Minha mãe tinha o costume de me perguntar do que eu estava jejuando agora. Né? Você está de jejum de quê? Vou fazer a comida. Vou fazer a compra da semana. Você está de jejum do quê? Para eu saber o que eu vou comprar, o que eu não vou comprar. Então, era uma coisa que
eu emendava muito um no outro, às vezes trocava do que ia fazer, mas ia fazendo. E desde que as crianças nasceram, eu fui perdendo esse hábito. Até um pouco antes, acho que até no começo do casamento mantinha constância nisso, mas fui perdendo com o tempo. E aí o que eu percebi foi que com o tempo eu me tornei uma pessoa muito focada em fazer o que era funcional. O que precisa acontecer para funcionar a casa? O que precisa acontecer para funcionar o trabalho? O que precisa acontecer para funcionar? E aí o que acontece é que eu fiquei exausta. Aí as mulheres fazem assim, tipo, sei como é. Reconheço. Para fazer tudo funcionar, para ficar tudo no lugar. Então, o fazer. E isso estava me drenando completamente. E continua tentando em diversos aspectos. Tipo, isso daqui saiu fora do lugar. Quais são os 5 planos alternativos que eu posso ter para resolver esse problema? E aí, voltar a praticar as disciplinas com mais constante, eu comecei com o devocional. O devocional estava bem mais picado. Tinha dia que fazia, tinha dia que não fazia. Ou então, focava só na questão, se estava fazendo uma leitura conjunta, focava só na questão da leitura conjunta. Mas aí, quando eu falei, não, eu preciso, principalmente depois do nascimento do Levi, que eu falei, não, eu preciso ter um lugar para o devocional. O devocional precisa ter um espaço constante na minha vida, senão eu vou me perder. Eu vou entrar de novo no ciclo de ativismo e vou ficar nesse buraco que não vai me ajudar. E aí, quando eu coloquei de volta o devocional como constante na minha agenda, no meu dia a dia, eu vi que o Senhor me resgatou de mim. Me resgatou de entrar num loop que estava me levando a um estado de depressão. De tentar resgatar a mim mesma e resgatar a minha família e garantir a salvação de todo mundo. Porque é isso que a gente faz quando a gente vai focando em ser funcional, em fazer as coisas funcionarem. Não significa que necessariamente você vai se desviar da palavra de Deus, não vai querer mais Deus, mas você vai querer fazer as promessas de Deus funcionarem na sua força. A palavra fala, ensina o filho no caminho que deve andar. Então, eu ensinarei com todas as forças, como se tudo dependesse de mim, como se o salvador dos meus filhos não fosse o Senhor. A gente se perde. Se a gente não buscar o Senhor e não se coloca no lugar certo, no lugar de quem precisa de salvação, não no lugar de quem vai salvar. Principalmente dependendo de como for a sua personalidade, é muito fácil voltar para esse lugar. Porque não, eu sei que o Senhor faz, mas nós precisamos nos posicionar. Mas eu preciso... É verdade, a gente precisa se posicionar. Mas a nossa posição não pode ser no lugar de quem acha que vai salvar. A nossa posição é no lugar de quem obedece ao Senhor. De quem cumpre a palavra do Senhor. De quem se sujeita ao Senhor. Se humilha diante do Senhor. E se a gente não parar para prestar atenção, se a gente não parar para ouvir ao Senhor, a gente vai ser engolido pelos hábitos que têm aparência, como a gente leu lá em Isaías. Vocês estão jejuando, vocês estão indo no templo, vocês estão se interessando em ouvir das ordenanças do Senhor, mas o jejum de vocês não serve para nada. Esse seu trabalho todo na igreja não está servindo para nada, porque o coração de vocês não está no lugar certo. E a gente corre esse risco. Quando a gente fala sobre colocar as disciplinas espirituais no nosso dia a dia,
Não é para ela ser mais um item do checklist de coisas que a gente tem que fazer para cumprir e ser um bom servo de Deus. Aleluia. Para estar no ranking dos salvos. Ó, esse daqui praticou muito a palavra do Senhor. Esse está aqui no top 10 do ranking dos salvos. Não é para isso. Mas é para despertar o nosso coração, para se aquietar e ouvir ao Senhor. Esse é um tema que eu gosto muito, né, e que eu estou sempre mesmo mergulhando, estudando, e também que eu comecei a estudar porque é o que a gente vai trabalhar na escola bíblica no que vem. Diversas das disciplinas espirituais. Então, eu comecei a trabalhar isso também com as meninas do discipulado, e a gente passou pela disciplina da oração, pela disciplina da meditação e do meditação bíblica e da memorização, e a gente chegou no jejum. Quando a gente chegou no jejum, eu falei, essa é minha deixa. Eu sei que eu deixei há muito tempo de jejuar, então essa é a minha deixa para voltar para esse hábito. Né? E tem sido o que tem gerado mais impacto no meu dia a dia. É claro que eu senti isso em cada uma das disciplinas, né? De conseguir voltar a orar de uma forma mais constante, buscando ao Senhor, né? A meditação bíblica também, de trazer esses aspectos da vida do Senhor diante dos nossos olhos e trazer essa aplicação mais profunda para as nossas vidas. Mas quando eu cheguei no jejum, eu senti tudo isso ser mesmo potencializado. Né? De alinhar mesmo o coração, de humilhar o coração, como o Senhor fala para a gente fazer. Né? De humilhar o nosso coração diante dele. Então, quando eu li esse texto ontem de Mateus 4, quando Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, o que me saltou aos olhos foi pensar que nem só de pão, até no sentido de nem só por suprimento do que é necessário a gente vai viver. Né? Porque quando a gente fala de pão, a gente fala de alimento, né? O alimento mais básico, o mais essencial de todas as coisas. E em Deuteronômio 8, ele estava falando do suprimento até de um jeito mais amplo, né? Que os pés não ficaram inchados. Imagina o tanto que eles caminharam e os pés não ficaram inchados, né? A menção específica até de Deus. Os pés não ficaram inchados, as sandálias não desgastaram, a roupa não desgastou. Então, todo esse suprimento do que é necessário para a vida. Mas não é só disso que vive o servo do Senhor. A gente não vive só do suprimento do que é necessário, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E aí o que o Senhor me falava nesse texto, e aí eu vou ter que me esforçar bastante para não chorar, é de que o Senhor também quer restaurar os nossos sonhos. Porque a gente não precisa viver só do pão. É claro que a gente precisa estar muito grato pelo pão. O pão que vem do Senhor. Aquele que traz verdadeiramente a restauração das nossas vidas. Aquele que restaura e resgata o nosso coração para viver dependente dEle. Que confia que o Senhor vai trazer provisão, mesmo numa situação financeira difícil. Que confia que o Senhor vai cuidar dos nossos filhos, mesmo que as escolas estejam de mal a pior. Que confia que Ele vai proteger a nossa família, não importa qual for a situação política do país. Porque Ele que é o guardador, não a gente. Ai, mas e se vencer X, Y, Z? Ué? O coração de qualquer governante que seja está na mão do Senhor. E o Senhor vai conduzir como Ele quiser. Nada vai sair daquilo que o Senhor permitir. E aí, mesmo que nós formos conduzidos ao deserto, que seja para que o nosso coração mostre que está firme no Senhor. Que seja para que o nosso coração mostre que o Senhor é o nosso sustento.
eu estava assim, me sentindo até sem o direito de sonhar. Por isso que esse texto também acabou falando muito ao meu coração, porque eu estava focada em ser grata pelo suprimento do Senhor, né? Não, eu sou grata porque o Senhor, estamos aí indo para o 2º ano em que, quando a conta fecha no mês, ela fecha em cima. Aquela sempre a Deus fala assim, ó, Deus deu o pão. O pão foi dado. Né? 2 anos que está sendo dessa forma. Então, eu estava muito focada em ser grata pelo pão. E o Senhor estava dizendo para mim, mas eu não quero que você viva só do pão. Mas de toda a palavra que eu entrego. É verdade que o que é pão é importante. E o Senhor não vai deixar faltar, porque Ele é fiel. Mas Ele tem mais do que o pão para a gente. E a gente precisa de um coração humilde para crer. A gente precisa de um coração que esteja pronto para desfrutar, inclusive, do que o Senhor vai dar de bom. Então, qualquer que seja o tempo que a gente está, a gente precisa deixar o nosso coração preparado. E é nesse sentido que eu convido os irmãos a considerarem a disciplina do jejum, inserir a disciplina do jejum de alguma forma na vida de vocês. Para que o Senhor ajude o nosso coração a ser humilde, a se humilhar. Inclusive para desfrutar o que vai ter de abundância naquilo que o Senhor faz. Para a gente não ficar como o mundo que está com os olhos voltados para os próprios apetites. E aí, para quem está voltado para o próprio apetite, se o prato que é servido não te é muito interessante, você reclama. Se não ganhar o governante que você quer, você vai reclamar. Se acontecer alguma coisa estranha na escola da criança, você vai reclamar e murmurar. Se acontecer alguma coisa difícil no trabalho, também. Qualquer coisa difícil, qualquer situação que nos afligir, vai nos desestabilizar. Se nosso apetite não estiver no lugar certo. Se o nosso Deus for no nosso estômago. Então, a gente precisa buscar o Senhor. Saber que Ele tem o pão, que Ele tem o suprimento do que é necessário, mas que não é só de pão que a gente vai viver. A gente vai viver da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem de promessa, daquilo que Ele tem de paz, daquilo que Ele tem para que a gente desfrute mesmo da vida que Ele nos dá, que Ele nos prepara. Mas a gente pode acabar não vendo. Porque o nosso coração não está humilde o suficiente para perceber. Não estamos humilhados o bastante. Humilhados diante do Senhor, que não rejeita um coração quebrantado, um espírito contrito. Então, que nós consideremos o Senhor a porção mais importante. Você não precisa começar jejuando 40 dias e 40 noites. Faz um jejum de 8 horas. Jejua de uma refeição. Faz um jejum de 12 horas. Faz um jejum começando na noite anterior, que vamos combinar, uma parte você vai estar dormindo, fica um pouco mais fácil. Faz a última refeição, sei lá, às 8 e vai comer só 10 horas no dia seguinte. Faz um dia na semana. Faz algumas horas. Mas se permita se colocar diante do Senhor. Tem um momento que você silencia o corpo, silencia outras coisas. E se coloque para ouvir o Senhor. Eu vou jejuar do almoço, não vou almoçar. E aí eu vou colocar o meu devocional para ser feito nesse horário. Para que eu esteja atento para ouvir o Senhor.
Pense, considere o que couber dentro da sua rotina. Para as mães que têm que preparar o lanche das crianças vai ser mais difícil, porque às vezes você pega, sujou a mão de alguma coisa, você vai e lambe, né? Aí lava a língua. Mas se coloque diante do Senhor. Deixe o coração ser humilhado pelo Senhor, para que a gente consiga vê-lo com mais intensidade no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Amém?